Olá, turma! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a média aritmética. Então, vamos começar aí falando sobre a média aritmética simples. Veja a seguir a tabela com os dados das jogadoras do time titular da equipe de vôlei de uma cidade. Então, nós temos aí as jogadoras, a idade e a altura de cada uma delas. Então, Daniele tem 17 anos e 1,82 metros. Ellen tem 22 anos e 1,76 metros. Isa tem 21 anos e 1,83 metros. Gabriela tem 16 anos e 1,68 metros. Clara tem 20 anos e 1,78 metros. E Salete tem 24 anos e 1,75 metros. Aí está perguntando qual é a média de idade dessas atletas. Então, em geral, quando se fala em cálculo de média, o que se deseja é calcular a média aritmética. Então, para calcularmos a média das idades, nós temos que somar todas as idades, somar todas elas e dividir o resultado obtido pela quantidade de idades somadas, que no caso é 6, porque são 6 jogadoras, ok? Então, assim, a média de idade das jogadoras é média de idade igual a 17 mais 22 mais 21 mais 16 mais 20 mais 24. Tudo isso dividido por 6. Essa soma vai dar 120 e 120 dividido por 6 dá 20, ok? Então, a média aí das idades é 20. A média aritmética é uma medida de tendência central. Isso significa que, para os valores considerados, alguns ficaram acima da média e outros abaixo da média. Observe no gráfico de colunas referentes à idade de cada uma das jogadoras e a linha que indica a idade média delas. É possível notar que Daniele e Gabriela têm idades que estão abaixo da média do time e que Ellen, Isa e Salete têm idades que estão acima, enquanto Clara tem idade igual à média do time. Vou voltar lá só para a gente conseguir entender, ó. Daniele tem 17 anos. Como a média é 20, então ela tem a idade abaixo da média. Ellen tem 22 anos, então 22 é maior do que 20, então ela tem idade acima da média. Isa também tem 21 anos, então também tem idade acima da média. Gabriela tem 16 anos, idade abaixo da média. Clara tem 20 anos, exatamente 20, então ela tem idade igual à média. E Salete tem 24 anos, ou seja, idade acima da média, ok? Podemos calcular também a altura média dessas 6 jogadoras. Então, para facilitar o cálculo, nós vamos usar as alturas em centímetros e depois transformar o resultado em metros. Então, a altura média aí vai ser 182 mais 176 mais 183 mais 168 mais 178 mais 175. Tudo isso também dividido por 6. A soma vai dar 1.062, que dividido por 6 dá 177 centímetros. Ou seja, a altura média dessas jogadoras é de 177 centímetros, ou seja, 1,77 metros, ok? Então, dados os números x1, x2, x3 e xn, nós podemos determinar a média aritmética somando esses números e dividindo o resultado por n. Assim, a média aritmética é igual a x1 mais x2 mais x3 mais xn dividido por n. Então, é só somar os valores e dividir pelo número de valores, ok? Outro cálculo que podemos fazer refere-se à diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados, chamada de amplitude do conjunto. Então, por exemplo, a amplitude das idades das jogadoras é 24 menos 16. Então, como é que ele encontrou a amplitude? A amplitude é a maior idade menos a menor idade.
A maior idade é a idade Salete, que tem 24 anos. E a mais novinha é Gabriela, que tem 16. Então, basta eu fazer 24 menos 16. 24 menos 16 vai dar 8, ok? Então, 8 anos aí é a média, a amplitude das idades. E a amplitude das alturas, a maior altura é 1,83 e a menor altura é 1,68. Então, 1,83 menos 1,68 vai dar 0,15 metros, ok? Então, essa é a amplitude das alturas. Agora, nós vamos falar sobre média aritmética ponderada. Então, olha, vamos ler aí, ó. Na escola onde Ana estuda, a média bimestral de todas as disciplinas é calculada assim. As provas P1 e P2 são consideradas muito importantes e, por isso, elas têm peso 3 no cálculo da média. O trabalho em grupo e a qualidade da participação nas aulas têm peso 2. Observe na tabela abaixo as notas de Ana na disciplina de História e os pesos de cada atividade. Então, nós temos aí a prova 1, P1, ela tirou 6 e tem peso 3. O trabalho, ela tirou 8,2, só que tem peso 2. P2, que é a prova número 2, ela tirou 6,4, só que tem peso 3. E a participação, ela tirou 7,5, só que tem peso 2, ok? E aí, como é que eu faço para calcular a média? A média que leva em conta a importância de cada item, ou seja, o peso de cada atividade, é chamada de média aritmética ponderada. Por isso o nome ponderada, porque leva em consideração o peso, ok? E aí, veja como calcular esse tipo de média usando como exemplo as informações da tabela anterior. Então, nós temos aí a média bimestral de Ana, eu vou multiplicar a nota pelo peso. Então, 6 vezes 3, 8,2 vezes 2, 6,4 vezes 3 e 7,5 vezes 2. Depois eu vou somar todos esses valores e depois eu vou dividir pela soma dos pesos. Então, eu vou dividir por 3 mais 2 mais 3 mais 2, tá? Então, vamos lá, vou voltar lá, ó. 6 vezes 3 mais 8,2 vezes 2 mais 6,4 vezes 3 mais 7,5 vezes 2. Tudo isso dividido pela soma dos pesos, que é 3 mais 2 mais 3 mais 2. E aí eu tenho que resolver cada multiplicação primeiro. 6 vezes 3 dá 18. 8,2 vezes 2 dá 16,4. 6,4 vezes 3 vai dar 19,2. E 7,5 vezes 2 vai dar 15. Somando tudo isso, vai dar 68,6, que dividido por 10 vai dar 6,86, ok? Então, observe que cada nota foi multiplicada pelo peso correspondente antes de ser somada e que o total obtido foi dividido pela soma dos pesos. Esse é o procedimento que se utiliza para calcular a média aritmética ponderada, ok? Então, para eu calcular a média aritmética ponderada, eu tenho que multiplicar a nota pelo peso, depois somar esses valores e depois dividir pela soma dos pesos, tá? Ok, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Um beijo e até a próxima!